Vencer o desamor, resumo do capítulo 71. Ariadna e Álvaro se beijam e Lino vê a cena. Horas antes, Álvaro exige saber a verdade de Bárbara. Bárbara pede que os filhos ajudem a levantar Lino. Bárbara proíbe Álvaro de pisar em sua casa e ele pede para conversar com o irmão. Bárbara exige a ajuda de Eduardo. Gema sente medo de entrar na escola. O diretor afirma que há leis que protegem Gema, mas uma mãe não se importa. O diretor acredita que educação sexual seja importante para prevenir os adolescentes e pede a Gema que entre no colégio. Daphne critica Gael por não ter respondido sua pergunta. Gael afirma que adora as crianças, mas ressalta que a relação deles é só entre eles. Daphne comenta que outras pessoas podem sofrer por uma relação, como Bárbara por Ariadna e Álvaro. Daphne faz severas críticas à relação entre Álvaro e Ariadna e choca Gael. Ariadna confessa para Cassandra que ainda não achou nada sobre o esconderijo de Joaquim. Ariadna comenta com a amiga que Tadeu está lhe ajudando. Álvaro liga para Ariadna e confessa que saiu na porrada com o irmão. Lino despreocupa Eduardo. Bárbara agradece o apoio do namorado e Eduardo se desculpa. Bárbara conta para Lino que chamou um doutor para atendê-lo. Eduardo tenta ir embora, mas Bárbara pede para falar com o filho. Álvaro conta para Ariadna que Lino saiu machucado da discussão. Ariadna teme pela integridade de Álvaro. Álvaro reitera seu convite para Ariadna e Tadeu morarem com ele, mas ela não acha isso oportuno. Álvaro deseja ficar com Ariadna e a jornalista o corresponde. Álvaro se despede de Ariadna. Bárbara deseja que o médico também examine Eduardo, mas ele recusa. Eduardo mostra sua indignação sobre a atitude de Álvaro para Bárbara. Bárbara conta para o filho que expulsou Ariadna de casa. Eduardo teme que Ariadna corra para os braços de Álvaro. Bárbara percebe que Eduardo quer insistir com Ariadna. Eduardo afirma que quer ficar próximo a Tadeu. Eduardo confessa para Bárbara que se arrepende de seus atos. Sanchi chega para examinar os feridos. Daphne celebra a companhia de Gael, que garante se importar com as crianças. Gael recebe uma mensagem da agência. Daphne deseja se realizar profissionalmente e Gael a estimula. Daphne fala para Gael que já tem mais traduções para fazer. Gael recebe outra mensagem e vai embora. O diretor afirma para Gema que a escola não vai tomar nenhuma medida contra ela. Jimmy apoia Gema. Gema teme que a agridam, mas Jimmy ressalta que vai defendê-la de qualquer um. O diretor pede para falar com a responsável de Gema. Gema comenta com Jimmy que não pode falar nada nem para Evita nem para Bárbara. Gema tenta pensar em outra solução. Jimmy sugere a Gema que chame Yolanda. Sanches tranquiliza Bárbara. Eduardo pede para falar a sós com a mãe. Jimmy fala para Pedro que sua mãe ainda não sabe de sua relação com Gema. Jimmy revela a Pedro que Gema não quer ter relações. Pedro faz um comentário machista contra Gema e irrita Jimmy. Eduardo exige saber o que há entre Bárbara e Lino. Bárbara conta para o filho que está com uma relação amorosa com Lino e o revolta. Eduardo afirma que Bárbara está sendo ridícula, pois já é muito velha para essas coisas. Eduardo fere Bárbara com suas palavras e exige que ela se comporte como uma senhora. Lino pede para Eduardo respeitar Bárbara. Ariadna comenta com o filho que eles vão ter que arrumar as malas. Ariadna fala que eles vão se mudar de casa e Tadeu descobre que vai sair da casa de Bárbara para sempre, afirmando que não quer ir. Tadeu deseja uma casa com jardim para brincar com Dino e rejeita a ideia de Ariadna. Ariadna comenta com o filho que eles não vão poder levar Dino e o revolta. Tadeu fica muito nervoso e começa a contar. Lino afirma para Eduardo que quer uma relação séria com Bárbara. Eduardo debocha e Lino mostra suas boas intenções com Bárbara, revelando que a ama. Lino ressalta para Eduardo que a juventude não é eterna e o aconselha. Eduardo não liga e Lino pergunta se Bárbara não merece ter alguém que a acompanhe na velhice, e o malandro encerra a conversa. Eduardo orienta Bárbara a pensar bem no que está fazendo para não envergonhar os filhos diante de todos. Bárbara fica arrasada com os comentários do filho. Bárbara pergunta a Lino se eles estão fazendo certo, mas ele garante que sim, afirmando que os demais vão ter que engolir com farofa. Lino garante que vai fazer qualquer coisa por Bárbara. Lino fala para Bárbara que Eduardo vai mudar de ideia, mas ela teme que não.
Bárbara teme que Eduardo tenha razão e Lino a consola, ressaltando que eles não têm motivos para se envergonharem de nada. Ariadna aceita procurar um lugar que dê para levar Dino. Ariadna conta que está brigada com Bárbara e o filho ressalta que também vai sentir falta de Gema. Tadeu impõe suas condições para Ariadna e ela pede que ele seja paciente, garantindo que eles vão estar sempre juntos. Tadeu se declara para a mãe e afirma que está disposto a ir com ela para onde for. Bruno comenta que Olga quer pressionar Álvaro. Álvaro afirma que não vai ceder aos caprichos de Olga. Álvaro lamenta seus problemas familiares e sente pena de Ariadna. Álvaro afirma para Bruno que vai suportar tudo por Ariadna, pois nada e nem ninguém vão separá-los. Álvaro beija Ariadna na parte de fora da casa. Ariadna afirma para Álvaro que nunca vai se arrepender da decisão deles. Ariadna garante a Álvaro que o ama como nunca amou alguém, e ele a corresponde. Álvaro pergunta por Tadeu, e Ariadna explica a reação do garoto. Álvaro acredita que Tadeu vai se acostumar com a ideia de ir embora. Ariadna fala para Álvaro que está evitando Bárbara. Álvaro deseja ter a serenidade e o controle de Ariadna, e a jornalista o elogia. Álvaro revela que Bárbara e Lino têm uma relação. Eduardo conta a Esteves que quase quebrou a cara de Álvaro. Eduardo se indigna pela relação de Ariadna com o irmão. Esteves pede a Eduardo que não banque o digno, relembrando que ele que abandonou ela. Esteves orienta Eduardo a pensar no que fazer com o dinheiro que roubaram de Linda. Eduardo quer desfrutar a fortuna com Ariadna nos Estados Unidos. Eduardo garante a Esteves que Ariadna vai ficar com ele. Esteves conta a Eduardo que em breve vai fugir, pois não quer ser descoberto. Álvaro beija Ariadna e vai embora. Lino os vê e a assusta. Lino ressalta que não julga Ariadna e finge que a entende. Ariadna pergunta se há algo entre Lino e Bárbara. Lino sugere que admira Ariadna e ela estranha. Lino elogia a investigação de Ariadna, mas a pede calma. Ariadna conta para Lino que foi expulsa de casa por Bárbara. Lino garante que Bárbara vai mudar de opinião. Ariadna rejeita os conselhos de Lino. Tadeu toma café da manhã com Ariadna. Daphne tenta evitar Ariadna, mas ela a chama de camponesa. Daphne afirma que Ariadna devia ter vergonha de sua atitude, e a jornalista alega que não tem nada do que se envergonhar. Daphne acusa Ariadna de ter provocado a situação, e Ariadna se defende ao questionar a razão da culpa sempre ser das mulheres. Ariadna questiona a falta de sororidade de Daphne. Daphne pede a Ariadna que tenha decência. Ariadna afirma que Gema é mais madura que a camponesa hipócrita, ressaltando que a adolescente a apoiou. Bárbara escuta e pergunta onde está Gema. Bárbara é grosseira com Ariadna. Ariadna não permite que Tadeu fale com Bárbara. Bárbara e a mini Bárbara, também conhecida como Daphne, criticam Ariadna juntas. Bárbara planeja brigar com Gema por ficar apoiando Ariadna. Álvaro encontra com Olga, que não volta atrás em sua decisão. Álvaro garante que Olga não tem palavra e não é profissional, mas ela nega e expõe seus motivos. Olga comenta que não é estúpida e pede a Álvaro que se coloque em seu lugar. Olga garante para Álvaro que não vai mudar sua decisão. Bárbara elogia a sensatez de Daphne, mas ressalta que elas não são amigas. Daphne reclama por Bárbara nunca elogiá-la. Bárbara debocha e pede a Daphne que lave os pratos. Daphne pede para falar com Bárbara sobre Gael. Daphne pergunta a Bárbara quais eram os planos de Gael antes do relacionamento. Bárbara comenta com a enteada que Gael quer ir para outro país. Bárbara sugere que Daphne está atrapalhando os planos de Gael. Gael sente a falta de Romena no trabalho. Gael recebe uma mensagem da empresa de Miami, que o convoca para uma videochamada de novo. João José pensa que Gael vai ser dispensado e sugere que ele nem se anime. Álvaro comenta com Olga o dinheiro que eles têm que devolver por sua criancice. Olga cobra o dinheiro da hipoteca ao ex-marido. Álvaro acusa Olga de estar se vingando de sua família. Olga sugere que Eduardo a pague e, se não puder, que pague Álvaro. Álvaro pede a Olga que não pressione seus parentes. Olga exige que Álvaro a pague antes de sua mudança para a Espanha. Álvaro fica indignado. Ariadna comenta com Cassandra que perdeu uma das agendas de Joaquim. Cassandra questiona quem pode ter roubado, mas Ariadna não sabe responder. Cassandra sugere a Ariadna que ligue para todos os números da agenda. Cassandra conta para Ariadna que ela foi convidada para um evento.
Ariadna comenta que em alguns casos a violência acontece quando o homem se sente ameaçado pela mulher profissionalmente. Olga ressalta para Álvaro que cumpre o que promete. Álvaro afirma que vai brigar por sua filha na justiça. Álvaro ameaça tirar a filha de Olga e a intimida. Álvaro chama Olga de vingativa e ressentida. Paulo aparece e encontra Álvaro. Paulo e Álvaro se estranham. Olga é ríspida com Paulo. Efigênia procura Bárbara para a sociedade entre elas. Efigênia diverte Bárbara. Bárbara comenta com Efigênia que recebeu uma proposta de Imelda. Efigênia planeja a sociedade em trio e tenta carregar Bárbara para a loja da velhota. Bárbara fala para Efigênia que não está com cabeça para isso no momento, mas a fofoqueira a convence. Olga se interessa pelo projeto de Paulo. Paulo deduz que Olga teve problemas com Álvaro, mas a arquiteta não confirma. Paulo lembra que Olga o contava tudo e pede para que ela desabafe. Gael é entrevistado novamente e o questionam se ele considera o emprego como um prêmio ou apenas para levar a família para os Estados Unidos. Gael expõe suas razões para querer ser empregado. Gael descobre que passou para a segunda etapa da seleção e deve apresentar uma campanha inédita para conquistar o trabalho. Efigênia tenta convencer Imelda. Imelda pede a Bárbara que pensem bem antes de tomarem uma decisão, mas a viúva alega que já foi convencida. Imelda critica Efigênia para Bárbara por não ter classe. Bárbara pede a Imelda que deixe de preconceitos e fala que Efigênia tem dinheiro. Bárbara confessa à amiga que Efigênia é uma ótima negociadora e poderia ensiná-las muito. Bruno comenta com Álvaro que eles vão perder muito com a desistência de Olga. Álvaro planeja processar a empresa de Olga. Bruno apoia a ideia do amigo. Ariadna não consegue encontrar nada relevante nas anotações de Joaquim. Ariadna teme que sua investigação não sirva para nada. Ariadna afirma para Cassandra que não vai ser intimidada. Cassandra comenta que pode ter alguma pista na roupa de Joaquim. Ariadna corre para buscar Tadeu. Lino continua vasculhando a agenda de Joaquim e em seguida aguarda. Gael conta as novidades para João José. João José pensa que também vai receber uma convocação para o emprego. João José recebe uma mensagem da empresa que o descarta do trabalho. Gael consola o amigo. João José afirma que Gael sempre fica com tudo. Eduardo espera Ariadna na casa de Bárbara. Eduardo ressalta que foi viver com eles, pois a casa também é dele e tem o direito de conviver com o filho.